A paz do Senhor. Capítulo 14 do livro O Vinho Novo é Melhor. Um gerador com mostarda e maionese. Em 1956 fiz outra viagem aos Estados Unidos, mas sozinho desta vez. Eu havia recebido convites para falar em muitas igrejas e em algumas convenções da Fraternidade do Evangelho Pleno. Comecei a sentir a consciência pesada por causa do nosso trabalho entre o povo pobre da cidade do Cabo, na África. Vínhamos acrescentando mais e mais equipe de testemunho ao nosso grupo e estávamos distribuindo milhares de livros. Mesmo assim, ainda havia multidões não atingidas pelo Evangelho. Ocorreu-me enquanto orava que poderia realizar um trabalho de evangelização melhor se tivesse outro gerador de eletricidade. Eu sabia por experiências anteriores que multidões acorreriam a uma área iluminada onde o Evangelho estivesse sendo pregado. Enquanto orava, tive uma visão. Era como um filme passando diante de meus olhos, um filme de um gerador portátil Roman. Era verde, com capacidade de 110 a 115 volts, 1.500 watts e custava $300. Tive o impulso de pegar o telefone imediatamente e tentar localizar aquele gerador. Mas, assim que comecei a virar as páginas amarelas da lista telefônica, pareceu-me que Deus me falava: Não, você não precisa sair à procura desse gerador. Confie em mim e eu o levarei até ele. Diante disso, pus de lado a lista telefônica e deixei o assunto nas mãos de Deus. Entretanto, com o pressentimento de que não demoraria muito, eu precisaria da informação fornecida na visão. Anotei os detalhes em uma pequena caderneta que guardei no bolso do paletó. Dias depois, deixei Minneapolis e voei até Fort Worth, no Texas, para falar noutra convenção. Depois de um dos cultos, alguns senhores cristãos se sentaram ao redor de uma mesa comigo em um restaurante para conversar a respeito do trabalho na África. Nós gostaríamos muito de ajudá-lo. Um dos homens falou: Há alguma coisa de que vocês estejam precisando? Ah, sim, admiti. Precisamos de um gerador elétrico. Sabe qual tipo? Sim, precisamos de um gerador Roman de 110 a 115 volts, 1.500 watts. Deus me mostrou esse gerador em uma visão. Mostrou? Quando? Há poucos dias. Sei exatamente como ele é. Até quanto custará? Escutem. Um dos homens se adiantou. Há um cidadão no centro da cidade que dirige uma loja de excelentes. Há um cidadão no centro da cidade que dirige uma loja de excedentes do exército. Por que não vamos vê-lo? Quem sabe se ele tem um bom gerador à venda. Todos concordaram que devíamos ir imediatamente e desde que a ideia não era minha, concordei em acompanhá-los, porque essa poderia ser a vontade de Deus. Quando chegamos à loja, um de meus amigos disse ao proprietário que estávamos à procura de um gerador elétrico portátil. Sim, senhor. Ele nos atendeu. De que tamanho precisam? De um pequeno, respondi, sem pretender divulgar os detalhes. Por que o senhor não nos mostra o que tem em estoque? Certo, o negociante concordou. Acho que tenho exatamente o que procuram aqui deste lado, e nos levou a outra sala para mostrar um grande gerador pintado de vermelho brilhante. Não é uma beleza? Perguntou sorrindo. Sim, é bonito, sem dúvida, respondi, mas não é o que eu quero. Mas espere até ouvir o preço, ele disse. Este gerador poderá ser seu por $375. E esse é o melhor portátil que eu tenho. Não, falei. Essa não é a cor certa. Acho que ele pensou que eu estava brincando, porque ignorou completamente o que eu disse e me propôs um preço mais baixo. 350? Não, não posso comprá-lo. 345? Não, o senhor não compreende, não é a cor certa. O senhor só tem esse? Oh, não, ele replicou. Tenho mais. Olha aqui, que tal este? Estava pintado de cinza. Não, insisti. Esse também não é a cor certa. O senhor não tem outro? Ele olhou para mim como se eu fosse algum maluco. Bem, tenho este aqui cor de laranja e aqui outro vermelho
E este azul, o senhor gosta de algum destas cores? Não, respondi. Nenhum dessas cores, nenhuma dessas cores satisfaz. Há mais um que o senhor não nos mostrou. Não, ele disse. Os senhores viram todos meus portáteis. O senhor tem certeza? Foi então que um dos companheiros que vieram conosco gritou: Ei, camaradas, há um escondido aqui atrás. Oh, sim, o proprietário falou. Eu havia esquecido esse. O homem se afastou e puxou o gerador para onde pudéssemos todos vê-lo. Imediatamente meti a mão no bolso do paletó e tirei minha caderneta. Preste atenção agora, falei. Esta é a minha caderneta de anotações e aqui está escrito aquilo de que preciso. De que marca este gerador? Roman. Certo. Qual é a cor? Verde. Qual é a voltagem? 110 a 115 volts. Quantos watts? 1.5 kW. Quanto dá isso em watts? 1.500 watts. Muito bem. Qual é o preço? Diga-me. Não, diga-me o senhor. Certo. $300. Com um largo sorriso no rosto, caminhei até perto do homem e passei as suas mãos minha caderneta. Amigo, falei. Quer ter a bondade de ler o que está escrito aí? Foi isso que Deus me disse faz poucos dias. Ele passou os olhos pela minha lista de especificações e balançou a cabeça em sinal de admiração. Finalmente aquele gerador, que viria a ser valioso nas muitas reuniões ao ar livre que eu proveria quando voltasse à cidade do Cabo, foi embarcado para a África. Entretanto, ainda havia um grande problema a enfrentar. Como eu transportaria aquele gerador quando retornasse à África? Eu não possuía automóvel. Era muito difícil entrar em carros na África. Enquanto eu estava no serviço militar, haviam me permitido usar veículos do exército. Mas agora, vivendo por minha própria conta, eu tinha de caminhar ou pedir carona onde quer que fosse. Quanto mais eu pensava, mais certeza tinha da inutilidade daquele gerador sem um carro para transportá-lo. À vista disso, resolvi requerer ao governo uma licença especial de importação, assim que voltasse à África, de modo que eu pudesse comprar um carro de fabricação norte-americana. Muitos de meus amigos me avisaram quão difícil era obter tais licenças. Somente as pessoas muito importantes conseguiam importar carros, disseram-me, e a menos que algum alto funcionário do governo usasse sua influência pessoal em meu favor, seria inútil tentar. Um de meus amigos forneceu-me o nome de um senador cristão que seria capaz de ajudar. Mas quando orei sobre como proceder, pareceu-me que Deus dizia: tudo o que você precisa fazer é pedir-me. Você não precisa entrar em nenhum conchavo. Se você apenas pedir meu nome, eu o farei. Por isso, decidi não falar com o senador. Em vez disso, fui diretamente ao escritório de importação do governo e solicitei um formulário para requerer uma licença de importação. Escrevi no formulário que queria um automóvel Chevrolet, modelo 1956, com as cores ouro e amarelo. Fui então para casa e contei a Joyce o que havia feito. Ouro e amarelo, ela gracejou. Por que essas cores tão malucas? O que é que há? Retruquei. Você não gosta de mostarda e maionese? Bob, ela disse rindo. Onde você já ouviu falar de um pregador guiando uma coisa assim? Sou capaz de apostar como eles nem mesmo fabricam um carro pintado desse jeito. Fabricam sim, repliquei. Eu vi um em minha última viagem aos Estados Unidos e então decidi naquele dia e hora que era assim o carro que eu queria. Ela se deixou cair pesadamente na grande cadeira da sala e riu, até as lágrimas. Oh, Bob. Ela falou entre gargalhadas. Você é demais. Bem, não parecia muito fácil que eu viesse a obter a licença de importação. Mas eu tinha a promessa de Deus e por isso continuava firme na fé. Enquanto estava esperando, encontrei-me certo dia com um missionário que tentava obter uma licença para importar um caminhão. Você sabe, ele falou, essas licenças valem seu peso em ouro nesses dias. Sim, eu sei, respondi. Você espera obter a sua? Bem, será difícil, ele replicou, mas consegui a interferência de um senador, por isso continuo esperançoso. Mais tarde, conversando com ele, verifiquei que o senador era o mesmo que me fora recomendado por meu amigo. Bem, falei. Também preenchi um requerimento, mas encaminhei diretamente ao escritório de importação. Você fez isso? O missionário caçoou. Sabe aonde seu requerimento vai chegar? Não, aonde?
na cesta de lixo. Embora isso parecesse desencorajador, eu continuava louvando a Deus por aquela licença. Cerca de 2 semanas após eu ter dado entrada no requerimento, recebi uma carta do escritório de importação. Quando abri o envelope, lá estava a licença. Aqui está ela! Gritei para Joyce. Isso é realmente a licença? Ele duvidou. Sim, Deus vai dar-nos um carro. Olá! Ela exclamou. Aí vem mostarda e maionese. Seria melhor que você acreditasse. Brinquei. Deus me dá o que eu peço. E agora? Que eu havia conseguido a licença, estava pronto para enfrentar o grande obstáculo seguinte. E como ele era grande, eu tinha uma licença, mas não tinha dinheiro. Como você pode pensar em conseguir um carro sem dinheiro? O diabo zombou. Não tenho uma resposta satisfatória para tal pergunta. Resolvi ignorar o pensamento e deixar que Deus cuidasse dos detalhes. Posteriormente, naquele mesmo ano de 1956, fiz outra viagem aos Estados Unidos. Dessa vez encontrei um bom amigo cristão, Alberto Seitz, que se ofereceu para me transportar com sua caminhonete aonde eu quisesse ir. Assim, durante 2 meses e meio, viajei largamente pelo país na sua caminhonete. Toda vez que cruzávamos com um Chevrolet pintado de ouro e amarelo, eu falava alto e claro: agradeço-te, Senhor. Esta é a pintura do carro que eu quero. Alberto ria e dizia: você realmente acredita que vai consegui-lo? É claro que acredito. Eu replicava. Deus me disse. Finalmente chegamos a Hampton, em Ohio, e Alberto tinha de voltar para casa. Deixou-me na residência de um irmão em Cristo chamado Floyd Matthew Fessel, que devia levar-me a Minneapolis, onde eu pregaria em uma convenção dos homens de negócio do Evangelho Pleno no dia seguinte. Em 1 hora, Floyd estava pronto para a viagem. Assim que passávamos a correr na estrada principal, ele quis saber tudo acerca do trabalho que eu estava fazendo para o Senhor na África. Expliquei sobre as equipes de testemunho e as reuniões ao ar livre e como muitas vezes viajávamos de carona de um lugar para o outro. Irmão Tom, ele disse, você precisa de um carro na África, não é verdade? Oh sim, respondi, mas o senhor vai cuidar disso. Eu já lhe pedi um Chevrolet novo. Ah, é isso? Ele comentou. E de que cor você gostaria que fosse o novo Chevrolet? Ouro e amarelo, respondi. Mostarda e maionese. Ele se desmanchou em tremendas gargalhadas. Por aqui, a maior parte dos pregadores guiam carros pretos. Ele disse. Eu sei, respondi, mas eu gosto mais de ouro e amarelo. Está bem, cada um com seu gosto pessoal, ele caçoou. Quando chegamos ao meu hotel em Minneapolis, Floyd me disse, irmão Tom, quero que venha visitar-me dentro de 2 meses, pode ser? Bem, acho que sim, respondi, puxando minha agenda do bolso. Deixe-me ver, sim, posso voltar aqui dentro de 10 semanas. Ótimo, ele exclamou, esperarei ansioso a sua visita, e com isso partiu. No dia seguinte, começou a convenção dos homens de negócios do Evangelho Pleno no mesmo hotel em que eu estava hospedado. Oradores notáveis ministravam durante toda a semana e o Espírito Santo foi derramado sobre muitas pessoas. Houve uma reunião particularmente que jamais esquecerei. Demos Shakarian, presidente da Associação Internacional dos Homens de Negócios do Evangelho Pleno, estava ali naquela noite. Também estava presente o Dr. Mordecai Han, evangelista batista que havia levado Billy Graham a Cristo. No fim do culto, foi feito um convite aos interessados que quisessem ir a uma sala designada como sala de oração. Assim que o convite foi anunciado, dirigi-me rapidamente para a sala de oração para ajudar da maneira que pudesse. Mas, para surpresa minha, a sala estava tão cheia que só consegui ficar na entrada e orar em silêncio pelos que estavam lá dentro. Depois de ter orado por algum tempo, levantei a cabeça e fiquei um tanto surpreso ao deparar com Mordecai Han de pé, ao meu lado, observando tudo o que acontecia. Inúmeras pessoas na sala de oração receberam o batismo no Espírito naquela noite e falaram em línguas. Entre elas havia bom número de ministros luteranos,
o que em 1956 era praticamente inaceitável. Enquanto o Espírito Santo descia sobre essas pessoas, Mordecai Han voltou-se para mim chorando e pensar que eu venho combatendo a manifestação de línguas por quase 60 anos. Voltei para o meu quarto naquela noite, rejubilando-me no espírito. Senhor, disse comigo mesmo, e isto é maravilhoso. Todas as classes de pessoas estão se submetendo ao Espírito Santo. Daquela convenção fui a muitas outras reuniões e testemunhei centenas de milagres de salvação e cura. Mas as 10 semanas terminaram e eu sabia que deveria voltar à casa de Floyd Matthew como prometera. Na verdade, eu não tinha ideia de por que deveria voltar à casa de Floyd, mas Deus parecia assegurar-me que essa era a sua vontade, e tal impressão foi confirmada quando meu caminho cruzou com o de Albert Seitz e sua caminhonete novamente, e ele se ofereceu-me para levar-me à casa de Floyd uma vez mais. Era aproximadamente meia-noite quando chegamos à casa de Floyd. Tudo estava às escuras. Como Albert já estava fora do carro, disse: "Espere aqui, vou ver se consigo despertar alguém." Deixou a caminhonete com o motor funcionando e desapareceu na escuridão. Sentindo o cansaço da longa viagem, resolvi descer para espiar o corpo. Sentindo o cansaço da longa viagem, resolvi descer para espichar o corpo. Os faróis da caminhonete estavam acesos e iluminavam a grande garagem dupla de Floyd. Despreocupadamente, olhei através da vidraça das portas daquela garagem. Vi lá dentro, iluminado pelos faróis, um Chevrolet ouro e amarelo. Em poucos minutos, Albert estava de volta, pegando minha bagagem e levando-a para casa. Depois que entramos e trocamos cumprimento, Floyd me perguntou: "Você espiou na garagem, não espiou?" "Espiei", admiti sorrindo. "E o que foi que você viu?" "Vi um Chevrolet ouro e amarelo." "É isso mesmo," ele disse, "aquele carro é seu. O carro que o senhor me disse para comprar para você." Meus olhos se encheram de lágrimas à medida que descíamos as escadas rumo à garagem e ele me entregava a chave. "Aí está," ele disse. "Tome conta dele, é todo seu." Quando me sentei atrás do volante daquele carro novo, em folha, tudo que eu pude fazer foi curvar a cabeça e dizer chorando: "Eu te agradeço, Jesus. Eu te agradeço. Eu te agradeço." Quando voltei à África, pus imediatamente meu mostarda e maionese em atividade. Encaixei meu gerador e viajei a muitas aldeias para pregar o evangelho ao ar livre. Multidões compareceram, tanto para ver o carro e a luz elétrica, como para ouvir o evangelho. E Deus honrou sua palavra, e milhares foram salvos e curados. Certa noite, realizamos uma reunião em Artillone, subúrbio da cidade do Cabo. Sem que eu soubesse, estava presente na reunião uma senhora Beades, que costumava frequentar a igreja no passado e sofria de uma ruptura na bexiga. 6 anos atrás, quando um bandido invadiu seu apartamento no segundo andar, ela se trancou às pressas no banheiro e, em pânico, tentou sair pela janela, mas sofreu uma queda e se feriu gravemente. Levaram-na rapidamente ao hospital, onde foram feitas chapas de raio-x. As chapas mostraram uma ruptura na bexiga e vários ossos fraturados. Mas, sem dinheiro suficiente para a cirurgia na ocasião, ela pediu que a levasse para casa, onde tentaria recuperar-se como fosse possível. O doloroso resultado foi que, depois do acidente, a senhora Beade só conseguiu reter pequena quantidade de líquido na bexiga. Durante 6 anos, ela não ousara beber uma xícara de café ou de chá antes de ir para a cama. Nem mesmo tinha condições de frequentar a igreja ou outro lugar qualquer por causa disso. Era um milagre que tivesse sobrevivido, mas evidentemente Deus a estava poupando e dando-lhe tempo para que se recuperasse de sua frieza espiritual. Chegou então a noite em que a senhora Beades compareceu à nossa reunião em Atelone. Sentada ali, ela me ouviu dizer: "Se há alguém que deseja reconciliar-se com o Senhor esta noite, fique de pé. Eu vou orar por você." Ela se pôs de pé, juntamente com muitos outros, e voltou para o Senhor.
Após a oração eu disse, agora, se alguém que está doente vem aqui à frente, daqui a alguns minutos vou orar pelos enfermos. No entanto, a senhorita Beatriz apenas continuou de pé onde estava, fixada ao chão. Era difícil para ela crer nesse negócio de cura. Sua igreja ensinava que os dias dos milagres pertencem ao passado e que a cura não é para hoje. Por isso, ela achou melhor ficar onde estava e observar. Na noite seguinte, ela voltou. Quando fiz o convite para a cura, ela estava entre os primeiros a virem à frente. Quando chegou o momento de orar por ela, perguntei, Senhora, do que deseja ser curada? Senhor, ela respondeu, eu não vim aqui para o Senhor orar por mim, para curar-me, eu vim para dizer ao Senhor e a todas essas pessoas aqui presentes que na última noite se operou em mim uma cura maravilhosa. Na última noite, eu não conseguia me lembrar de ter orado por ela. Sim, ela confirmou. Quero dizer-lhe que na última noite vim aqui com uma ruptura na bexiga. Nos últimos 6 anos, eu só conseguia reter muito pouco líquido em meu corpo. Mas na última noite, enquanto o Senhor estava orando pelos outros, algo estranho aconteceu. Senti uma mão invisível massageando minha bexiga. Nesse momento, a senhorita Beatriz começou a chorar. Eu nunca ouvira algo parecido antes. Diga-nos exatamente como a senhora se sentiu. Pedi, provocando mais informações. Ela disse sorrindo por entre lágrimas. Foi realmente embaraçoso. Foi como se dedos quentes massageassem a minha bexiga. Não conseguia dar uma explicação melhor do que essa. Tudo que eu sei é que fui para casa e tomei uma xícara de café como meu marido antes de deitar. Algo que não faço há 6 anos. E isso não lhe trouxe nenhuma perturbação. Não precisei levantar-me a noite inteira. Por isso, quando acordei esta manhã, percebi que tinha sido curada. E a senhora tinha ruptura na bexiga? Sim, ela respondeu. Minha ficha está no hospital Grutishu. Tem uma nova radiografia marcada para terça-feira para uma provável cirurgia. Enquanto eu conversava com ela, Deus me mostrou que, embora sua bexiga estivesse curada, a senhora Beatriz ainda sofria o efeito das fraturas que não havia sido curada por completo. Então simplesmente pus minhas mãos sobre ela e declarei inteiramente curada em nome de Jesus. Ela tremia sob a ação do poder de Deus. E agora perguntei, o que aconteceu? Ela exclamou. Senti de novo aquela mão massageando meus ossos. Eles estalaram no momento em que se ajuntava aos seus lugares. Na terça-feira, como depois me contou a senhora Beatriz, ela foi ao hospital para ser radiografada. Enquanto estava na sala de espera, relatou aos outros doentes não hospitalizados o que havia acontecido. Não demorou muito, 2 médicos que ouviram a conversa disseram-lhe, Senhora, sua conversa está perturbando os outros pacientes, venha conosco. Levaram-no a um quarto e lhe ofereceram uma cadeira. Agora então, eles disseram, conte-nos a história que estava contando aquelas pessoas lá fora. Então, enquanto ouvia sem acreditar, ela repetiu tudo. Finalmente o mais velho dos 2 disse ao mais moço, traga a ficha dela. Dentro da pasta da senhora Beatriz, eles encontraram as chapas de raio-x que mostravam as fraturas e ruptura da bexiga. Não saberemos se houve alguma alteração enquanto não fizermos novas radiografias, o médico mais idoso falou. Foram então para a sala de raio-x e em seguida ficaram em um consultório esperando o resultado. Após cerca de 1 hora, o médico entrou e em silêncio olhou para ela por um momento. Por fim, um tanto abruptamente falou. Pode ir para casa, senhora Beatriz. A senhora está curada. Louvado seja o Senhor, ela falou rindo. O que foi que eu disse aos senhores? O médico sorria tolamente enquanto ela saía do quarto. Quando a senhora Beatriz me contou essa história vários dias depois, eu disse baixinho, agradeço-te, Senhor, por um gerador e por um carro cor de mostarda e maionese. Glória a Deus, aleluia. Agradecemos a todos, que estão nos acompanhando até este momento. Muito obrigado por os comentários, pelo incentivo em continuar narrando este livro. Deus abençoe a todos e fiquem na paz.